Já vim aqui muitas vezes e quero agradecer a recepção dos irmãos mais uma vez, convite do pastor João. Sempre fico muito satisfeito de vir aqui. Eu pastoreio na Projeto Vida, mas eu brinco com muitas pessoas, né, que eu sou um presbiteriano por dentro, né? Então, eu sempre fico muito alegre quando o João me chama para estar aqui. E é algo de muita... Deve ser algo, né, de muita gratidão do nosso coração, quando nós temos uma igreja local, firme no Evangelho, e com um pastor centrado, né, que, como vocês têm o pastor João aqui, né? Não estou falando isso para puxar saco dele, não, tá, gente? Ele também não me paga nada, não, viu? É de graça isso, de verdade. Mas não é acordo, não. Embora ele seja meu primo, né? Mas deve ser realmente um motivo de muita gratidão quando Deus nos dá uma igreja centrada no Evangelho, né? Que tem um pastor à frente que se preocupa com questões centrais, com a Escritura, com o cuidado das almas, e ainda se preocupa em realmente promover situações como essas, né? Para que a gente tenha comunhão e pregação do Evangelho. Então, eu sempre fico muito feliz de vir aqui, e às vezes nas igrejas que eu vou, que eu conheço, assim, eu falo isso porque às vezes as pessoas que estão dentro têm mais dedo para falar, né? Quem vai de fora fala, depois vai embora, né? Então pode falar com mais tranquilidade, né? Depois se o pessoal falar mal, fica aí, quem foi já vazou fora, né? Mas eu aproveito para falar que realmente, com o tempo, às vezes pode acontecer da gente se acostumar com algo e não perceber, né? Só que às vezes pessoas de fora olham e conseguem perceber mais as distinções, né? Conseguem perceber mais a centralidade no Evangelho, conseguem perceber mais o temor em muitas áreas. Então, a gente deve externalizar o nosso compromisso com uma igreja que a gente tem centralizada no Evangelho, né? Não apenas de maneira intelectualizada, né? Ou de maneira, tipo assim, puxa vida, eu gosto tanto, né, de fazer parte de uma igreja assim, que a gente vai para esse lado, né? A gente tende para esse lado, né? Mas realmente no engajamento mais prático no dia a dia com a nossa igreja local. Amém? Amém? Dada essa introdução, vamos, segundo aos Coríntios, capítulo 4. Eu não sei se todos vão pregar nesse texto. Se ninguém tiver copiado de ninguém, né? Mesmo assim vai ser diferente, né? Ou tiver copiado da mesma pessoa, né? Estou brincando, tá, gente? Se ninguém copia, não. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao 18. Eu vou ler só do versículo 7 ao 12 primeiro, porque é um texto grande, então a gente vai lendo conforme for desenvolvendo o texto. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Então, vou fazer a leitura até o 12. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Eu quero falar um pouco hoje sobre a solidez em Cristo e o peso de glória. Porque nesse texto, Paulo está abordando muitas coisas de uma vez. E algumas questões surgem quando a gente lê esse texto, que são questões como, por exemplo, como que um cristão pode sofrer, mas ainda assim manter a firmeza no Evangelho, a solidez em Cristo. Mas também surge questões como não sucumbir diante de pressões externas, e uma que para mim está no pano de fundo, mas é uma das questões centrais desse texto, que é: onde que estão a glória e o poder dos cristãos? Paulo vai falar muito sobre glória e sobre poder nesse texto. Muito eu quero dizer que parece que parte do que ele quer
responder aos coríntios, aos cristãos que estão ali em Corinto, é que solidez no evangelho envolve alguns elementos. Paulo tem 3 coisas que eu acho que surgem desse texto aqui. Primeiro, o evangelho. O segundo, ressurreição. E o terceiro, glória. Então, são 3 pontos bem simples. Evangelho, ressurreição, glória. No primeiro, Paulo começa apresentando o evangelho como a resposta para essa percepção que os coríntios estavam tendo de que ele era um apóstolo fraco. Então, preste atenção. Os cristãos de Corinto, eles estavam acusando o apóstolo Paulo de ser um apóstolo fraco. Fraco em que sentido? Sem a cultura dos cristãos em Corinto era muito centralizada no poder, na força e na demonstração de sabedoria. E o apóstolo Paulo, ele não tenta chegar para os cristãos em Corinto e dizer: olha, poder não importa, glória não importa, tudo isso que vocês estão falando aí, nada disso importa. Não, o que o apóstolo Paulo vai fazer é demonstrar para eles que eles estavam alocando, que eles estavam inserindo ou entendendo poder, glória e coisas desse tipo, e força, de uma maneira errada. Eles estavam assumindo como parâmetros para o que é ter poder, o que é ter glória, e o que é realmente ser alguém que demonstra sabedoria ou que possui solidez. Eles estavam entendendo isso de uma maneira distorcida. Por exemplo, eles queriam saber como que um ministro humilhado, igual o apóstolo Paulo fala no texto, perseguido, abatido, perplexo, como que alguém humilhado poderia ser, ainda assim, um ministro de um evangelho tão glorioso? Vou te dar um exemplo disso. Hoje, essa questão continua. Quando a gente fala de poder hoje, talvez a gente não está falando tanto igual os coríntios, de poder de força ou de muita demonstração de sabedoria, mas muitas vezes quando a gente vai olhar a vida cristã de alguém, a gente acaba estabelecendo parâmetros para descobrir se essa pessoa é alguém que é um cristão que desfruta de poder, que desfruta de glória. A gente utiliza parâmetros além do evangelho para isso. Vou te dar um exemplo disso. Eu mesmo já sofri várias vezes retaliações de muitos irmãos que me questionaram sobre aspectos como: ué, mas se Deus quer a felicidade do ser humano, então é claro que o ser humano vai desfrutar, ou deveria, um ser humano, alguém que se rendeu a Cristo, deveria desfrutar de bem-estar, de felicidade, de conforto. Porque para nós, da geração moderna, poder, conforto, força, autoridade estão simbolizadas mais em desfrutar de uma vida confortável ou de bem-estar, do que ter, por exemplo, uma autoridade muito forte. Entende o que eu quero dizer? Vou te dar um exemplo. Pessoas das gerações passadas valorizam muito a autoridade. Então, autoridade de vó, autoridade de pai, autoridade de mãe. Mas jovens da geração moderna valorizam mais bem-estar individual, conforto pessoal, autonomia pessoal. Então, se alguém tem muita autoridade, para eles não é um fator tão, nossa, lá, é um pastor, é um presidente, é sei lá o quê, é uma pessoa que tem certa autoridade, isso não fala tanto aos ouvidos. Mas, se é alguém que desfruta de liberdade geográfica, a pessoa pode trabalhar de frente para a praia. Se é alguém que desfruta de liberdade financeira, ela não tem que trabalhar de CLT, ela não tem que cumprir 9 às 18 todo dia. Se é uma pessoa que desfruta de
certo conforto pessoal, ela transita em vários lugares, ela não tem muitos compromissos que ocupam a agenda dela, ela consegue ter certo conforto para ir em bons restaurantes, em boas cafeterias. A nova geração entende isso como uma demonstração muito forte, como uma evidência muito forte de glória, de uma vida realmente que vale a pena. Agora, a resposta de Paulo, ela é muito radiante, porque a resposta de Paulo, olha o que ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha o que Paulo está dizendo aos Coríntios. Paulo não está dizendo o seguinte: olha, vocês estão exigindo poder de mim, vocês estão exigindo força, vocês estão exigindo glória, mas isso aí tudo não importa. Força, poder, glória. Paulo inverte. Paulo está dizendo: olha, o problema é que vocês não entendem onde realmente está o poder e a glória. Paulo diz a eles: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O que Paulo está dizendo basicamente é: olha, vocês estão procurando força, honra, poder no lugar errado. Vocês estão procurando, é como se eles estivessem procurando no vaso, e não no tesouro que o vaso carrega. Eu vou inverter a metáfora. É como se Paulo estivesse dizendo a eles: olha, o que adianta vocês exigirem que eu tenha poder, que eu tenha força, que eu tenha isso, que eu tenha autoridade, sendo que a autoridade, o poder, a força, a glória se situam no evangelho que eu carrego, e não em mim mesmo. Isso faz diferença, meus irmãos. Isso faz diferença porque Paulo está dizendo a eles: olha, quando nós reconhecemos que nós somos vasos de barro, e que o tesouro é o evangelho, então a gente pode perceber que o que está acontecendo é que o verdadeiro poder do cristão está não nele, mas em Deus e operado pelo evangelho. Deixa eu explicar isso melhor. Paulo diz, continua o texto dizendo, olha só, versículo 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Paulo está também respondendo a eles o seguinte: olha, por que nós podemos sofrer? Por que nós podemos morrer? E através do nosso sofrimento, através da nossa morte, produzir vida? Por que isso? Ele está dando continuidade à metáfora dele. Isso se dá porque é um vaso de barro. E se esse vaso de barro, quanto mais ele é quebrado, mais esse tesouro do evangelho é revelado. Deixa eu explicar. Isso não quer dizer que nós defendemos o sofrimento. Vamos sofrer, para quanto mais sofrer, mais o evangelho resplandecer. Não é isso. Mas o ponto aqui é que como o tesouro está dentro do vaso de barro, Paulo apenas reconhece que o vaso de barro, ele é frágil, ele é limitado. Todas essas coisas que nós, seres humanos modernos, não queremos enfrentar, que nós somos limitados, que nós não conseguimos salvar o mundo no sentido, tipo assim, não de proclamação do evangelho, mas que a gente não consegue resolver todos os problemas, que nós vamos andar por aí sem qualquer tipo de barreira, ou que nós precisamos afirmar o nosso poder, afirmar a nossa glória, afirmar aquilo que nós somos, para que as pessoas reconheçam e para que todos saibam que nós temos sim poder, que nós temos glória, que nós temos respeitabilidade, que nós temos autoridade. Essa não é a resposta de Paulo. Paulo, com essa resposta, ele vai bater em tudo que é tipo de expressão do nosso coração. Ele vai confrontar a expressão do coração que deseja coisas grandiosas como a honra está em uma igreja grandiosa, a honra está em muitas pessoas te respeitarem, a glória está nisso, naquilo, em mostrar muita coisa, e Paulo vai dizer, não, o tesouro é o evangelho, então isso não é o que importa. Mas Paulo vai também confrontar aqueles que estão dizendo,
glória não importa, poder não importa, nada disso importa. Paulo vai dizer, importa, mas está no Evangelho. E isso é o primeiro passo para nós construirmos uma vida de solidez no Evangelho. Por quê? Porque, preste atenção, se você acha que a sua honra, que a sua glória, que o seu poder está no vaso e não no tesouro, o que vai acontecer? Esse vaso vai quebrar, e quando esse vaso quebrar, o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Sim ou não? Então, fui falar enquanto bebi água, né? Tá certo. Então, quando Paulo diz, olhe para o Evangelho, ele está dizendo aos nossos corações, preste atenção, porque o tesouro é o Evangelho que está em você. Você pode suportar, o cristão pode suportar pressões externas, o vaso pode se quebrar, as coisas podem acontecer, que mesmo assim, nós podemos continuar firmes e solidificados. Agora, isso também altera, eu já vou passar para o segundo ponto, uma certa visão moderna que nós temos de que o sofrimento sempre, as pressões sempre são negativas. Preste atenção. Eu já dei essa ilustração outras vezes, talvez aqui eu já tenha dado essa ilustração outras vezes. Pessoas mais velhas entendiam melhor o fato de que o sofrimento era parte de um processo para algo melhor. Vou te dar um exemplo disso. O exemplo clássico que não tem como, né? É que o metiolate ardia, né? Hoje em dia o metiolate, você já passou metiolate? Não arde mais não, né? Já resolveram esse problema. Você tem muitos exemplos, por exemplo, em pessoas mais velhas de que para você conquistar coisas, você precisa de autossacrifício e abnegação. E que às vezes você passa por questões complicadas para depois ter um tempo de calmaria. E que o sofrimento faz parte do nosso processo de santificação. Só que a nossa geração moderna, e quando eu falo geração moderna, gente, não é só gente nova não, tá? Porque tá cheio de gente velha que também está debaixo desse aparato cultural. Quando você vê um velho de 55 anos, larga a família, compra uma motona, um carrão, e vai viver aí com um monte de menina novinha. O que está acontecendo ali? Ele está debaixo de um parâmetro cultural e está dizendo, eu tenho que me sentir vivo, eu tenho que me sentir ainda, eu tenho muito fôlego, eu tenho muita vida, eu tenho muita coisa para buscar. Ele está debaixo de uma mensagem cultural secularizada de a vida está acabando e você precisa aproveitar. Não existe eternidade, não existe nada disso. Então, o que eu quero dizer aqui mesmo se você tem talvez 60, 70 anos, o seu coração já internalizou a seguinte questão: se eu sofro, é porque Cristo talvez não está tanto na minha vida. É porque talvez eu não estou no Evangelho. Ou então, melhor dizendo, né, é porque esse Evangelho talvez não é tão verdadeiro. Perde um pouco o brilho diante do sofrimento. E Paulo está dizendo, não, o sofrimento não é, a partir da visão cristã, escravizador necessariamente. Porque a partir dele, o que Paulo diz, olha só, no versículo 10, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Paulo está falando, nós morremos, mas a vida de Cristo aparece. Porque o vaso é triturado e o tesouro do Evangelho aparece. Agora, no segundo ponto, Paulo vai falar, primeiro ponto, então, Evangelho. E agora ele vai dizer ressurreição. Olha no versículo 13 o que ele diz. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Os coríntios estavam com dificuldade de perceber a glória do ministério do apóstolo Paulo. Estavam também com dificuldade de ver, por meio disso, a glória da vida cristã. Porque eles estavam procurando glória no lugar errado.
E Paulo vai responder para eles aqui o seguinte: olha, vocês precisam olhar para a ressurreição, para que aí sim vocês consigam perceber onde está a verdadeira glória e o verdadeiro poder. Preste atenção, porque isso é muito libertador. Paulo não aponta para as realizações pessoais dele. Paulo não diz aos coríntios assim: oi gente, é verdade, vocês estão me cobrando glória, vocês estão me cobrando poder, vocês estão me cobrando autoridade, vocês estão me cobrando força, demonstração de sabedoria. Paulo não chega diante deles e diz: é verdade, isso não está na minha vida. Mas Paulo também não se orgulha e diz: olha gente, eu tenho muita glória, eu tenho muito poder, eu tenho muita coisa, vocês que não percebem, porque vocês são um bando de ingratos, que não olham para nada, que isso, que aquilo, e sei lá o quê. Paulo não faz isso. Paulo não aponta para as realizações pessoais dele, Paulo não aponta para o trabalho dele e diz: eu já fiz tanto, eu já ralei tanto. Na verdade, o que ele está falando do sofrimento dele aqui, ele aponta isso para Cristo, para o Evangelho, não para a glória pessoal dele. Então Paulo chega diante deles e diz: olha, vocês estão procurando glória. Eu vou falar um pouco sobre glória depois. Vocês estão procurando poder, vocês estão procurando autoridade, vocês estão procurando essas coisas, mas isso está na ressurreição. Isso é crucial porque Paulo arranca, levando para a ressurreição, ele arranca a nossa solidez, a nossa firmeza de um solo comum dentro dessa esfera. Seja a família, seja o trabalho, seja uma outra coisa. Paulo não diz aos coríntios: olha, deixa eu falar uma coisa, vocês estão aí procurando glória, mas eu faço uma tenda que vocês têm que ver. A melhor de toda a Grécia. Ninguém faz uma tenda tão boa quanto a minha. Estou brincando com a profissão que ele exerceu em alguns momentos, né? Paulo também não diz: eu plantei tanta igreja, eu sou o maior apóstolo da história, daqui 3.000 anos eles vão estar lembrando de mim, e por isso que vocês precisam reconhecer a minha glória. Paulo não fala isso. Paulo aponta para algo além de tudo isso, que é a ressurreição. Paulo diz: também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Paulo está dizendo aos coríntios: olha, deixa eu falar uma coisa, na ressurreição, Cristo vai descortinar todas as coisas e vai nos apresentar diante de todos. A glória estará nesse momento, a beleza estará nesse momento. Não aqui, não agora, não em alguma demonstração de poder fictícia, não, porque nós somos vasos de barro, mas na ressurreição, que realmente vai concretizar essa glória e esse poder que nós ansiamos em tantas coisas. Isso é crucial, meus irmãos, isso é crucial para os nossos anseios. Se você é jovem, se você é velho, não importa. Se você tem 22 anos e está querendo glória no seu serviço, está querendo tanta coisa, se você é uma pessoa mais velha, está chegando no fim da vida, está se sentindo inútil, e está sentindo que ninguém precisa de você, está se sentindo sozinho, e está sentindo que ninguém vai na sua casa, ninguém passar para tomar um café e te dar atenção, sua família esqueceu de você, e todas essas coisas, a resposta de Paulo é: tudo isso se aloca na ressurreição. Eu estou misturando um pouco os conceitos, glória, poder, autoridade, tudo isso, porque tudo isso está entrelaçado aqui. Eu vou dar um exemplo. Lutero falava, Lutero é meu cachorro chama Lutero, tá, gente? Mas o próximo vai chamar Neymar. Mas acho que muita gente não gosta do Neymar, né? Não pode falar isso não, né? A Messi, vai chamar Messi. O Neymar não está muito em alta não, né, gente? Vai chamar Calvino. Pronto, resolvido. Lutero e Calvino andando um do lado do outro. Mas Lutero dizia que a presença de Deus, ela se revela
mas às vezes ela está oculta atrás das dificuldades, dos sofrimentos e dos problemas e das pressões da vida. Preste bem atenção, preste bem atenção. Que Deus, Lutero dizia que a glória, a presença, a graça de Deus, muitas vezes estão ocultas para nós, elas estão ali, mas ocultas pela nuvem do sofrimento. Então nós temos dificuldade de perceber tamanha beleza por causa das pressões da nossa vida. É a mesma coisa que acontece com a ressurreição. A ressurreição já é real. Nós não estamos ressurretos nesse momento, mas a ressurreição, ela já é real. Assim como nós, a glorificação já é real, apenas ainda não foi concretizada. Só que, para nós cristãos contemplarmos a ressurreição, nós precisamos contemplar além do sofrimento da cruz. Algo que os discípulos tiveram dificuldade de fazer, por exemplo, na crucificação de Jesus Cristo. Mas a glória de Deus estava ali revelada na cruz. Só que os discípulos olharam para a cruz e não perceberam a glória que estava sendo revelada ali, que é exatamente o que acontece com nós na nossa vida. Nós olhamos para o sofrimento, nós olhamos para tudo isso, mas temos dificuldade de perceber o tesouro do Evangelho e a realidade da ressurreição que será descortinada após isso. C.S. Lewis falou disso. E C.S. Lewis falou, para finalizar esse segundo ponto, do peso da glória que nós desfrutaremos e de algo que nós devemos nos esforçar para fazer na nossa vida cotidiana. Olha só, eu quero ler um trecho. É possível que alguém, preste bem atenção para você não perder, é possível que alguém pense exageradamente sobre sua potencial glória futura. Dificilmente ela pensará muito frequentemente sobre a glória do seu próximo. Geralmente a gente pensa na nossa própria glória futura, né? Dificilmente na glória do próximo. C.S. Lewis diz: é coisa séria viver numa sociedade de possíveis deuses e deusas. E lembrar que a pessoa mais chata e desinteressante com quem você pode conversar poderá um dia ser uma criatura que, se você a visse agora, seria fortemente tentado a adorar. C.S. Lewis está lembrando aqui de Moisés, de Elias, no Monte da Transfiguração. Ou então um horror e uma corrupção tal qual você encontra agora, se for o caso, apenas em um pesadelo. O dia todo, em certo sentido, ajudamos uns aos outros a chegar a um desses dois destinos. É à luz dessas possibilidades irrefutáveis, é com a reverência e a circunspecção que as caracterizam que deveríamos conduzir nossas interações uns com os outros. Todas as amizades, todos os amores, toda a diversão, toda a política. Não existem pessoas comuns. C.S. Lewis está dizendo, olha, o desafio na nossa vida é olhar para a nossa vida cristã, é olhar para as pessoas, é olhar para as amizades, é olhar para os amores, é olhar para a diversão, é olhar para a política, é olhar para tudo, vendo nisso a ressurreição, que está ali um pouco tampada como por um espelho. E ele diz, se você visse, por exemplo, o Maicão, se eu visse como que o Maicão será em um corpo ressurreto, glorificado, C.S. Lewis está dizendo, você teria vontade de se prostrar talvez diante dessa pessoa, tamanha a glória que nós desfrutaremos com Cristo. Só que se essa pessoa não estiver com Cristo, falando de uma maneira bem branda, se essa pessoa for para o colo do capeta, tipo assim, for para o inferno, brincadeira, tá, gente? Só piada ruim, né? O trem tá feio mesmo. Tem que pensar melhor nas piadas. Mas não tem jeito. Essa é a nossa... É só aceitar. Não tem como você fazer outra coisa, né? Mas paciência, vamos lá. Se alguém não foi alcançado por Cristo, e se Deus nos desse a oportunidade de ver o que essa pessoa se tornará, nós olharíamos e pensaríamos, isso só pode ser um monstro,
Isso só pode ser um pesadelo. Você consegue imaginar uma pessoa afastada de toda a graça comum de Deus, afastada de toda a influência da graça de Deus, de toda bondade de Deus, uma pessoa completamente afastada do Deus triuno? Como essa pessoa pode ficar? Que coisa horrenda ela pode se tornar? Ou seja, o segundo ponto é que, para uma vida solidificada, nós precisamos contemplar a ressurreição. Não tem jeito. Paulo está dizendo isso aos Coríntios, que é lá que estão a glória, lá que está o poder, lá que está a autoridade, lá que está todos esses anseios que nós temos de grandeza. Você tem muito anseio de grandeza? Você quer ter um legado? Você quer ter seu nome visto? Você quer tudo isso? Situe isso na ressurreição. A grandeza da glória de Deus, a beleza de Deus, que preencherá os nossos corações, o espetáculo da revelação do Deus triuno, todas essas coisas acontecerão. É isso que Paulo está dizendo aos Coríntios. E para acabar, o peso de glória. Versículo 16 ao 18. Por isso, um dos trechos mais bonitos de toda a Escritura, na minha opinião, é esse. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Esse capítulo chega ao fim com Paulo dizendo, olha, a nossa leve, momentânea tribulação. A gente não está falando de um rapaz que fica no videogame o dia todo e vê uma pessoa sofrendo e diz, mas não é tão pesado assim. A gente está falando de uma pessoa que sofreu, escorraçado, e que estava nesse momento sendo realmente cuspido pelos cristãos de Corinto, escutando deles, depois de tudo que ele fez, que o ministério dele era inferior, que o ministério dele não importava, que a nova aliança não era tão superior assim, que isso tanto de coisa é mais ou menos, sei lá o quê. Ouvindo tudo isso, Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. E isso explode a nossa cabeça secularizada, né? Por quê? Nós pensamos assim, calma aí, tribulação e glória não combinam. Sofrimento e glória não combinam. Pressões externas não combinam. O que combina com glória é bem-estar. O que combina com glória é conforto. O que combina com glória é liberdade para fazer o que você quer, para, sei lá, ser quem você é e todas essas coisas. E Paulo diz que isso produz eterno peso de glória. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, ele quer dizer que o nosso sofrimento, quando posto em perspectiva com a glória de Deus, eu vou explicar isso melhor, ele se demonstra leve e momentâneo. Deixa eu explicar isso. Isso é algo que os irmãos já sabem, mas a gente precisa ser lembrado. Que algo, quando você diz que algo é pesado, você está comparando isso com outro algo. Você não pode só dizer assim, sei lá, esse violão é pesado. Não, então, pesado em relação a quê? É pesado para um ser humano, é pesado para uma criança, é pesado em relação a qual objeto? Porque o violão pode ser pesado em relação a um papel, mas em relação a um carro, ele é leve. Concordam? Que o peso é algo relativo a um outro objeto. Para você dizer que algo é pesado, você precisa inserir alguma outra coisa no meio. Então, qualquer coisa que a gente diga, isso está pesado para mim, está pesado em relação a quê? Paulo está inserindo outro elemento que deve ser o fator de comparação do sofrimento. Geralmente, quando a gente diz assim, eu não aguento esse sofrimento, nós não estamos assumindo a realidade da glória e do peso de glória eterno como outro elemento. A gente está assumindo talvez o nosso bem-estar, o nosso conforto, a nossa ideia de vida, a nossa idealização. Vou te dar um exemplo. Talvez você idealizou uma família de um jeito, e essa família não é assim. Então você diz, eu não aguento essa família. Estou dando só exemplos, tá, gente? Não tem como expandir todas as possibilidades. Mas talvez você imaginou ser rico. Não sei se você é como eu, né? De vez em quando você fica pensando assim, tá, mas e se eu ficasse rico, né?
eu faria isso, aquilo, tal, sei lá o quê. Já viu aquelas conversas assim? Se você tivesse tanto de dinheiro, se você tivesse, o que você faria? Ah, sei lá, eu ajudaria tal pessoa, ajudaria isso, faria aquilo, essas idealizações. Só que nós idealizamos, geralmente as nossas idealizações e as nossas projeções são o fator de comparação. E aí nós dizemos, está pesado. Mas realmente muitas vezes está pesado. Mas é porque Paulo está dizendo, olha, você precisa olhar para algo que vai além, que é a glória eterna que nós desfrutaremos com Cristo. Quando você compara todos os nossos sofrimentos com ela, elas se provam o quê? Leves e momentâneas. Por último, para acabar, Paulo quer dizer, ele usa a palavra peso de glória, que é um termo que vem do Antigo Testamento. E Paulo está dizendo aos coríntios o seguinte, olha, procura alguma coisa de valor aí. Você não vai encontrar nada de maior valor do que a glória revelada em Cristo e que nós um dia faremos parte dela completamente. Você pode procurar em todos os lugares. Você pode procurar. Ele está falando de sofrimento. É difícil encontrar glória no sofrimento, né? Nós não estamos procurando glória no sofrimento, mas eu vou expandir. Nós procuramos glória nas coisas boas da vida. Nós procuramos glória nos aplausos, nós procuramos glória nos tapinhas nas costas, nós procuramos glória, aceitação, valor, que é disso que Paulo está falando. Nós procuramos honra, nós procuramos essas coisas na nossa família. Nós procuramos. Tem gente que fala, não, eu não procuro isso na minha família. E eu acho isso muito absurdo quando a pessoa fala. Porque se você está numa família um pouquinho mais comum, você sabe o que é, por exemplo, a sua mãe chegar para você e falar assim, não vou falar da mãe não, né? Falar de outra. Falar, sei lá, vou dar um exemplo mais genérico. Você sabe o que é, por exemplo, uma pressão familiar para que você consiga atender as expectativas da sua família. Tipo assim, já viu aquelas famílias que tem aquele primo que passou em tudo? Medicina, direito, sei lá o quê, com 25 anos inventou a Apple, ganhou dinheiro, tem faixa, tem isso, tem aquilo, e aí a família meio que tem aquela coisa tipo assim, né? Você não é esse primo, né? Você não é isso, né? E aí meio que talvez, se você é esse primo, talvez você fala assim, nossa, muito bom, né? Mas se você é o outro patinho feio, então talvez você sinta de vez em quando a pressão e você busque na sua mãe ou de outras maneiras essa glória que você percebe. Você sabe o que eu quero dizer? Nós procuramos glória na família. Se você é pai e mãe, você procura glória no seu filho. Se você é filho, você procura glória, ser aceito, você procura essa glória na aceitação dos seus pais. A gente procura glória no ambiente familiar a todos os momentos. Mas você sabe também o que é procurar no trabalho. Isso é mais fácil de olhar, né? Nas coisas boas, no dinheiro, na felicidade, nas viagens. Só que essas coisas não são a glória final, porque elas são mensageiros da glória. Eu quero finalizar com a citação de C.S. Lewis. Eu gosto muito de C.S. Lewis, eu sempre cito C.S. Lewis, então é meio que tipo assim, me perdoem por usar 2 vezes o mesmo autor, né? Mas é porque o trecho perfeito, olha o que ele diz. Os livros ou a música nas quais pensamos que a beleza estava localizada nos trairão, se confiarmos neles. Não é que isso estava neles, apenas que veio por meio deles. E aquilo que veio por intermédio deles era apenas um anseio. Essas coisas, a beleza, a recordação de nosso próprio passado. Sabe quando você fica lembrando do seu passado? Bom era quando essa rua era assim. Ou aquele período da minha vida era bom demais. Essas coisas são boas imagens daquilo que realmente desejamos. Mas se forem confundidas com a coisa em si, tornam-se ídolos mudos, partindo do coração de seus adoradores. Elas não são a coisa em si, são apenas a fragrância de uma flor que nunca encontramos.
o eco de uma melodia que nunca ouvimos, notícias de um país que nunca visitamos. Deixa eu te dizer, essas boas coisas onde nós procuramos a glória, a honra, o poder, os coríntios estavam procurando isso também. E nós continuamos procurando, de outras maneiras, mas essas boas coisas onde nós procuramos são mensageiros que apontam para a glória de Deus e para a glória do Evangelho, dizendo, olha, o tesouro não sou eu, o tesouro é o Evangelho. Por isso nós podemos olhar para a nossa família, por isso nós podemos olhar para o nosso trabalho, por isso nós podemos olhar para tudo isso sem endeusar e sem desvalorizar. De um lado nós olhamos e percebemos que são coisas maravilhosas que Deus nos entregou, mas não são tudo. São mensageiros de uma mensagem superior. São mensageiros de algo melhor, mais profundo, mais belo, mais glorioso, que é o Evangelho. Que é a boa notícia de que Jesus Cristo na cruz morreu no meu e no seu lugar, levando a pena do meu pecado e do seu pecado, e que agora nos reconciliou com Deus, e que um dia nós ressuscitaremos com Ele, e habitaremos com Ele em glória eterna. Essa é a mensagem final que nos solidifica, que Paulo estava dizendo aos coríntios, olha, é isso que vocês precisam contemplar, não força sei lá o que, aqui, ali e tal, mas revelada no Evangelho, como nós lemos nesse texto. Amém? Amém? Vou fazer uma oração para eu passar o microfone para o pastor João. Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de aprendermos da Tua Palavra. Peço a Tua ajuda, Deus, olhe para nós, como nós precisamos, Pai, do Teu Evangelho. Como nós precisamos, Pai, de contemplar a ressurreição. Como nós precisamos, Pai, de encontrar e de ser unidos à Tua glória. Oh, Deus, nos perdoe, Pai, por procurar isso em tantos lugares. Procuramos num vaso de barro, e não está lá, Pai. Procuramos em tantas coisas dessa vida, mas não está lá, Pai. Procuramos em nós mesmos, procuramos nas diversas áreas de nossa existência, Pai. Mas encontramos só fragilidade, limitações. Oh Deus, como a Tua Palavra diz, sabemos que existe poder, sabemos que existe honra, sabemos que existe glória, mas isso está em Ti, Deus. É o Senhor, Deus, que é o Deus glorioso. É o Senhor que é o Deus que deve ser honrado e exaltado. É o Senhor que é o Deus que deve ser realmente reverenciado. E o Senhor nos concedeu uma comunhão com o Senhor, Pai, pelo Teu Evangelho. Nós Te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos porque agora, Deus, a nossa alegria, a nossa felicidade e tudo isso, Pai, não está atrelado, Deus, a nada da nossa existência, mas sim ao Senhor, Pai. Não está atrelado às nossas realizações pessoais, não está atrelado, Deus, se a nossa vida é confortável ou não é, se tem bem-estar ou se não tem, e por isso, Pai, nós podemos nos gloriar até mesmo no sofrimento, não por causa de nós mesmos, Pai, mas por causa do Senhor. Por isso que nós estamos, muitas vezes, Pai, por isso que muitas vezes o nosso homem exterior se corrompe, mas o interior se renova, Pai. Se renova no Teu Evangelho, Pai. Porque nós contemplamos, e essa é a minha oração, que o Senhor nos permita contemplar a cada dia, Pai, a beleza do Teu Evangelho, a glória da Tua ressurreição. E como só o Senhor, Pai, é o destino que realmente consegue carregar todo o peso, Pai, daquilo que nós procuramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe.